Muito boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. A gente está começando agora mais um episódio do Pode Ir, né? O nosso quarto episódio, um episódio super especial, mas para quem está chegando agora, eu sou a Marcela, CEO da Connection Brasil, mas ex-intercambista também, viu? Morei na Austrália, morei na Irlanda e viver toda essa experiência aí só guiou para que eu conseguisse passar isso para mais pessoas ainda. E agora com o Pode Ir também, que é uma oportunidade de vocês, estudantes, se conectarem com o intercâmbio, com as histórias dos nossos estudantes e dos nossos convidados. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, três convidadas, né? Tem a Liz ali, ó, de cantinho Liz, também. que parece Liz. Muito especial. São duas famílias que vai contar toda a história delas aqui hoje. Vai ser uma história de, olha, muita coragem e inspiração. Sou fã dessas duas mães, tá? Quando eu for mãe, Letícia sabe que eu falo muito aí para ela também, que eu vou ligar para elas, tá? Porque essas duas aqui dão aula. E, gente, agora Marcela, eu quero conhecer a Carol, conhecer a Letícia. Meninas, se apresentem aí, essas duas mães incríveis que tiveram a coragem aí, colocaram a coragem na mala e levou a família toda para viver o intercâmbio. Meu nome é Letícia, eu sou fonoaudióloga, formada há 6 anos, e nós viemos para a Austrália viver um intercâmbio em família, eu, meu marido e a Liz. A Liz hoje está com 4 anos, ela chegou aqui com 2 anos, e foi uma decisão, assim, nunca passou nos nossos planos, né, vir para fazer um intercâmbio, viver fora do Brasil, e nós decidimos vir E para a agora? Austrália, em família. Que legal. E você, Carol, conta para a galera aí. Pois então, eu sou Caroline, sou personal trainer, nós temos uma academia no Brasil ainda em atividade. O Arthur está com 7 anos, faz 8 esse ano. Nós chegamos aqui, ele estava com 4, e estamos muito felizes de poder compartilhar, porque eu acho que é importante, né? Mas na sequência a gente vai conversar sobre isso. Gratidão, Marcela, pelo convite. Gente, e é muito marcante fazer parte da história das famílias em especial, porque, assim, são tantas emoções, né? Porque aqui é uma emoção em 6 pessoas, né? Não é só um intercâmbio, são 6 intercâmbios. E foi, nossa, eu lembro até hoje do processo de vocês duas, e é muito incrível fazer parte de tudo isso. Só que é muito engraçado que quando a gente fala de família, as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque todo mundo acha que intercâmbio é só para jovem, né? Só para adolescente. E agora eu quero saber como que era a vida de vocês antes do intercâmbio. Igual a Letícia já falou, nunca passou muito pela minha cabeça. E o que foi, assim, como estava a vida para dar esse empurrão do tipo, não, eu vou vender tudo, eu vou começar uma nova vida e agora eu não quero saber de Brasil mais. Não por um tempo ou para sempre, a gente vai falar de futuro ainda também. Não estavam nos nossos planos ser filhos, né, no momento que a gente estava vivendo lá no Brasil, e de repente veio a Alice. E depois que a gente tem um filho, a gente começa a mudar muito a nossa perspectiva de vida, né, nos nossos pensamentos. Então, o Leandro trabalhava com vendas, ele ficava muito tempo fora de casa, ele ficava 15, 20 dias fora de casa. E com a chegada da Alice, isso foi criando uma angústia nele, né, de não estar ali acompanhando o desenvolvimento dela todo dia. E para ele sair daquela situação, arrumar um outro emprego para ganhar o que ele ganhava, estando perto da gente, era muito complicado. Não tinha uma opção, né? A nossa realidade ali. Então, a gente começou a ficar frustrado com isso, com algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil. E eu tenho minha prima que mora aqui já há um tempo, né? Ela mora aqui já há 9 anos. Então, a gente está assim, vamos conversar com a Fernanda, que mora lá na Austrália? Vamos conversar com ela, vamos ver como que é. E dessa conversa, a gente já pensou, não, é isso que a gente quer. Vamos sair daqui, vamos vender tudo que a gente tem e vamos tentar fazer de novo. Gente, eu amo essas conexões do intercâmbio, né? Porque, para quem tá chegando agora, eu morei com a Fernanda durante o intercâmbio. E aí, a partir da Fernanda, a Fernanda me conhecia e sabia que eu, né, tinha agência e veio a família. Eu morei com a Fernanda em 2017. A gente morou juntas numa casa com 7 mulheres.
Nossa. Era uma loucura. Mas deu certo. Mas que legal. E você, Carol, conta como que era a vida aqui no Brasil antes e o que foi esse empurrão aí. Pois então, muitas emoções, né? A gente passou por muitas etapas. Eu acho que começou ali em 2016, quando eu e o Robson, a gente foi para os Estados Unidos, a gente ficou não muitos dias lá, e a gente teve esse gostinho de sair do país. E naquela época a gente estava decidindo de ir embora, de ir para os Estados Unidos mesmo. Mas aí minha mãe veio a falecer naquele ano, e aí a gente teve que mudar os planos, né? Porque eu tenho uma irmã no Brasil, uma irmã, 3 irmãs, mais uma irmã materna, então a gente teve que ficar. A minha filha também não queria ir, enfim. E aí a gente acabou postergando. No ano seguinte, engravidei do Arthur, e aí veio o Arthur, e aí depois, 2 anos, a gente abriu a academia, então a vida foi desenrolando. E veio a situação da Alanis, né? Que vai ser mais pra frente a próxima conversa. A Alanis, a minha filha mais velha, ela foi para a Europa, também pela Marcela. E depois, com isso, eu senti que a gente precisava estar juntos em família, né? Mas não pensei na Europa, né? Eu pensei num país que a gente pudesse ter pelo menos uma similaridade de temperatura. E essa vibe da Austrália, a gente se identifica muito também. Tenho amigos aqui também, a gente andou conversando com alguns amigos, né? E que me recomendaram, inclusive a Marcela, né? Então. É uma rede, né, gente? Aqui é uma rede de conexão. É uma rede. E aí conversei com a Alanis na época, e a Alanis, e coloquei para ela, olha, Alanis, a gente não teria intenção de ir para a Europa, mas tu teria, se a gente fosse para algum país, né, tu iria também. E ela disse assim, mamãe, em qualquer lugar, fora que não seja o Brasil, a gente vai, eu vou. Aí eu me senti na obrigação, né? E aí foi toda aquela função para a gente poder estar aqui hoje. E, gente, teve medo, porque assim, eu acho que eu que já fiz intercâmbio, uma coisa era eu, nova, não tinha. Às vezes a gente escuta muito, né, aqui na agência, tipo, o que eu vou largar tudo. E, gente, a gente com 20 anos não tem tudo, a gente não tem nada. A gente larga o quê? A mãe, o pai, e põe as roupas na mala e tá indo. Só que quando você vai em família, é diferente, né? As crianças, né, essa fase de alfabetização, vem aquelas dúvidas. O que teve de medo, de dúvida, que vocês, cara, assim, mas tá, eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil, o Brasil eu não quero. Só que, e como vai ser pro meu filho? São muitos medos, né, muita angústia, medo da língua, que era uma barreira muito grande para a gente, porque nós a gente fazia aula de inglês lá, depois que a gente decidiu vir, a gente ficou 1 ano planejando antes de vir. Então, nesse 1 ano, a gente pegou aula particular de inglês com uma professora. Então, assim, a gente não tinha nada de inglês. E medo da adaptação aqui. Será que vai dar certo? A gente está desfazendo da vida toda aqui. Vendemos casa, vendemos carro, pedi conta de emprego, né? O Leandro. Então, a gente pensou, ai, meu Deus, é isso mesmo que a gente quer. Então, a gente abriu mão de tudo. Aí chegou aqui, tem o inglês, não consegui trabalho, o trabalho também fica assim, e aí? A gente, não é só nós dois, né? Tem a Alice. A gente precisa ter um trabalho muito rápido, porque a nossa reserva lá, financeira, a gente não queria ficar mexendo nela. Então, tinha todas essas preocupações, né? A Carol tem a academia dela, a gente não tinha nada lá de renda girando, né? Era só o dinheiro das nossas coisas que nós vendemos mesmo. Então, assim, é uma angústia muito grande, né? Essa questão financeira, você estando com o filho. É verdade. Que eu imagino que quando vem só o casal, os dois vão se virando ali, trabalhando do jeito que dá, fazendo. E a rotina é totalmente diferente em família, né? É verdade. E aí, Carol, quais foram os medos? Porque eu visitei, gente, a academia da Carol. Era uma baita academia. E tá não maior de físico, mas maior de pessoas, né? Hoje em dia, né? Que ótimo. Graças a Deus. Pois então, né? Primeira coisa que eu senti foi uma questão financeira, de organização, de poder chegar na Austrália. A academia, ela ainda estava empatando, ela não estava lucrando quando a gente veio, ela estava empatando, pagando as despesas. Então, naquele primeiro momento, eu não poderia pensar que a academia poderia me ajudar.
Então foi aquela coisa que a gente jogou pro universo e eu coloquei um prazo, né? Porque como a gente veio em agosto, a gente colocou um prazo que até junho, se a academia começasse a pelo menos empatar, a gente manteria a academia, né? Naquela época. E o medo era eu conseguir manter isso de longe, né? E de fazer funcionar de longe. E a questão da linguagem, eu acho que para mim o que mais pesou aqui foi a linguagem, para o Arthur no início. É difícil, a gente não tinha nada de inglês, eu fiz 6 meses de inglês, o Robson não fez nada, o Arthur eu botei no Little Kickers, que é um futebol em inglês. Legal! Mas assim, foi nada, né? Porque é bem pouquinha coisa, né? Então, a primeira, e a família, né? A questão, a gente tem irmãs, tenho pai, eu tenho meu padrasto, eu tenho Dindo, então, pessoas que estão envelhecendo lá, né? Então, essa questão emocional. Mas vou te dizer, medo, Marcela, eu não consigo te dizer que eu tive medo, tá? Eu não tive medo, assim, eu sou meio vida louca, né? O Robson, ele é mais pé no chão que eu. Eu chuto balde, eu acho que o que é para ser, vai ser. Lembra que a gente conversava muito, né? Sim. Se for para ser felicidade, se for para dar certo, vai dar, e deu, né? Daquele jeito que deu lá, deu, que foi uma maravilha. Então, assim, com certeza, até eu digo, quando a pessoa pergunta para mim, Carol, me explica como é que é a experiência na Austrália, é ponto de vista, né? Então, o medo em si eu não tive, mas tive as preocupações de poder manter a coisa funcionando no Brasil, ainda que a gente tenha a vida no Brasil, e a questão do Arthur, principalmente na linguagem, dele se defender aqui, né? De poder conversar e interagir com os amiguinhos novos. Sim. Foi isso, assim. Oi, gente, uma coisa muito engraçada, a Carol estava contando aí da época do processo dela, e eu não posso chorar, hein, porque eu sou muito chorona, eu lembro das coisas, eu fico emocionada, e eu lembro que a Carol me mandou uma foto, eu lembro de 2 coisas marcantes, que eu queria ficar com o cachorro dela e o Daniel não deixou, porque era um pitbull lindíssimo, cinza maravilhoso. Ai, foi as nossas dores, né? Sim. E outro era o desenho que o Arthur fez e que estava no mural de vocês. O Arthur fez um desenho e você falaram assim, não, olha, ali a gente vai ali. E foi, gente, foi assim, a notícia de vista aprovada, emocionantíssima. E foi, hoje, olha aí, as famílias aí. E vocês falaram sobre adaptação, isso é muito interessante, porque eu acho que muita gente tem um medo da criança adaptar, né? Se vai se adaptar, se a criança vai sentir muita falta. Vocês sentiram isso, assim, tipo, como que foi no início, como que tá hoje também? Porque, igual a Liz é novinha, ainda não vai pra escola, mas já interage com as pessoas, já vai para um parquinho, acho que ela faz balé, né? Vou deixar você falar, né, Letícia? Conta aí. A Liz faz balé, é o único contato, assim, que ela tem, né, direto com o inglês, ela ainda não, ela ficou 2 meses só na creche aqui, e esse tempo, assim, eu vejo que esse período que ela ficou na escola, agora no início do balé dela, ela até desenvolveu um pouquinho de gagueira, por conta mesmo da insegurança dela com a língua, né? Então, como eu sou fono, eu já fui trabalhando isso nela também, passando mais confiança, mais segurança para ela. A gente ensina ela um pouco do inglês aqui, né, no dia a dia, as coisas, palavras soltas, algumas frases curtas, a gente vai ensinando ela. E a criança, é impressionante, né? Ela aprende muito rápido. Mesmo a Liz tendo um mínimo de contato aqui com a língua, outro dia ela chegou do balé e falou assim comigo: mãe, a professora falou que a gente tem que se amar. Então, assim, o que ela falou que você acha que é isso? Ela falou, ela fez assim, mãe, I love me. Então, assim, e ela falou que a gente tem que se abraçar. Então, assim, gente, ela sozinha lá com a professora, ela entendeu, né, o que a professora falou e conseguiu me passar o que a professora falou. Então, assim, a gente acha que eles não estão sabendo nada, não entendem nada, mas eles pegam muito rápido, né? É impressionante. E essa questão da adaptação dela, ela sente muita falta das primas do Brasil, né, das filhas da minha irmã. Ela cobra muito, mãe, que dia que a gente vai no Brasil? Mãe, eu tô com saudade da Luísa, eu tô com saudade da Laura. Aí, às vezes, ela fica brincando ali, aí ela, mãe, chegou alguém, aí ela finge que vai na porta, aí ela faz que as primas estão chegando aqui. Ela sente, ela cobra ainda até hoje isso. Diminuiu,
mas ela ainda fala delas muito. Ai, gente, mas eu acho que a saudade não tem como, né? O remédio para a saudade é a presença, não tem jeito. Uhum. Mesmo com as chamadas de vídeo, né? A gente supre um pouco isso, mas elas querem brincar, né? Querem ter contato. E É tem como. verdade. E pro Arthur, já tá na O escolinha. Arthur, pois então, nós chegamos aqui, foi agosto de 2022, e o Arthur estava com 4 anos, ele não tinha idade ainda para ir para o Kind, né, que seria pré-escola. E aqui o childcare é muito caro, né, era muito caro, tipo, pagava ali, tipo, $120 para ele ficar um dia na escolinha. Tem lugares mais baratos, mas como a gente mora já numa região mais cara, nessa faixa de preço e pagando barato, né? Então eu pensei, o que eu vou fazer, né? Eu cheguei aqui já fazendo lip cleaner, e aí eu tinha que ter grana para pagar essa escolinha. E aí o que eu fazia? Ele trabalhava comigo, e um dia por semana eu pagava a daycare para ele ficar se conectando com as crianças, para ele poder se interar com a língua. No início, o Arthur, ele ia para a pracinha com a gente, e ficava abraçado na gente. Ele não interagia, ele se sentia coagido, a palavra, né? Se sentia com medo, as crianças não entendiam ele não entendia, as crianças não queriam brincar com ele, por causa da língua, no início. Então, a gente ficou assim, mais ou menos, eu acho que os primeiros 2 meses, 2 a 3 meses, foram os meses mais difíceis, assim. Em relação à família, o Arthur, ele às vezes falava assim, quando é que a gente vai lá na Dinda? A gente vai amanhã? Quando é que meus primos vão vir aqui? Porque não tem aquela noção de distância e tempo, né? E aí, a gente, aos poucos, ia explicando, né? E ele também tinha foto dos carrinhos dele, né? Que ficaram lá no apartamento, aquelas coisas todas, né? Mas foram só ali, eu acredito que os primeiros 2, 3 meses, porque no ano seguinte, depois, logo em seguida, ele já entrou para a escola. E aí teve os challenges da escola, né? Teve os desafios ali no início, mas vou te dizer que depois de 2 meses dentro da escola, na pré-escola, que daí foi já, ele já estava falando inglês, já estava querendo me corrigir em casa. Legal. Então, foi muito rápido. Eu acho que, como ele começou a ter relacionamento realmente com pessoas que falavam inglês o tempo todo, foi 2 meses, assim, deu bem certinho, sabe? Eu acho que ele não pegou antes, porque antes era mais pra gente, que era português, e aí, eventualmente, a gente se aventurava nas pracinhas, né? Que eu estava sempre em pracinha com o Arthur. Mas no início eu vou dizer assim, a gente sofre mais que eles, né? Ai, com certeza. Eles acho que vai mais tranquilo, assim. Aquela coisa que nem a Letícia falou ali, a gente vai empoderando eles, né? A gente vai empoderando. Eu ensinei as palavras básicas para ele de como ir ao banheiro, estou com dor, quero falar com a minha mãe, tipo, frases pontuais, que se caso ele precisasse, ele saberia. E ele aprendeu ali, nosso português na época ali, né? Então, acho que no início a gente preparou ele dessa forma. Eu ia ensinando lá no Brasil mesmo, a gente já ia ensinando ele, né, a falar essas coisas básicas, de se alguém for tentar te agredir, tipo, essas coisas, né, que a gente tem que ensinar. Sim, claro. A gente ensinava ele já antes, já estava se preparando. As precauções, né? Mas foi tranquilo, assim, vou dizer que foi mais fácil do que a gente imaginava. E claro, gente, e é muito unânime, sabe? Todas as famílias que a gente tem, a gente sempre escuta isso, como as crianças desenvolvem rápido, e eu acho que muito o ambiente faz isso também, né? A gente tem mais barreira para absorver o externo, porque a gente já está pronto. A criança, ela tá em formação, então tudo para ela é novo. E aí é um novo inglês na Austrália. Ai, mãe, por que você não foi? Ai, gente, aí eu fico sempre pensando assim, imagina daqui uns 15 anos, como que essas crianças vão estar. São outros seres humanos. É um privilégio, assim, os filhos de vocês terem mães como vocês, de fato, que tiveram toda essa coragem. E eu imagino que essa adaptação, de fato, não é fácil, ainda mais porque a gente fica inseguro, né? Imagina assim, como que eu vou conversar com a professora? Ele tá aprendendo e a gente também aprendendo. A gente tem que se expor também. Sim, e como que é para vocês esse contato, por exemplo, ali no balé, ou hoje na escola do Arthur, tipo, tem um contato com a professora? Como que é? Eu ainda tenho muita dificuldade com inglês, muito. O meu ouvido está melhorando aos poucos, eu consigo entender mais,
Mas ainda para falar, eu ainda tenho muita dificuldade, tenho muito bloqueio. E tem que ter o contato, né, com as professoras. A Alice fez um pouco de natação também, então a professora todo dia, depois da aulinha, dava um feedback, então eu ficava ali tentando entender, né? Às vezes eu preciso, a professora do balé fala alguma coisa, eu tento entender ali, se não consigo, eu uso um tradutor. Ou às vezes eu mando um e-mail para entender melhor o que ela queria me falar, porque aqui, gente, eles não usam WhatsApp, Ai, né? sim, isso é terrível. Então, é tudo por e-mail. Aí, às vezes, eu fico conversando por e-mail como se estivesse conversando de WhatsApp, sabe? É uma tristeza. É Ah, verdade. aí, assim, a gente acaba, se você quer expor seu filho lá, colocar, né, na aulinha, a gente é obrigada a estar ali. Mas é bom, porque, igual eu fico só em casa com a Alice, eu não trabalho fora. Assim, eu tô trabalhando agora, mas eu não tenho contato com ninguém também, não converso no meu trabalho. É o momento que eu tô ali, convivendo com a língua, com as pessoas. Aí eu aproveito que ela tá no balé, aí eu vou lá comprar um café para mim, para eu poder pedir à moça um café, para eu me expor ali. Eu fico tentando me desafiar também nesses pequenos momentos. Ai, sim, é legal que é uma experiência para todo mundo, né? E para ti, Carol, como que Sim. é? Sim, quando a gente chegou aqui, a Alanis já estava. A Alanis chegou dois meses antes da gente, então ela já falava inglês bem. E logo quando nós chegamos, as primeiras reuniões, os primeiros contatos que a gente tinha que ter, por exemplo, tudo que é relacionado à escola, banco, a coisas assim mais sérias, a Alanis ia junto comigo. Para a gente poder, né, entender o que a pessoa dizia. E aqui da Austrália a gente tem um problema que não é o inglês, é o accent. A gente não fala com pessoas que falam inglês, a gente fala com o inglês do indiano, do chinês, do italiano, do grego, né? Então a gente tem que não só aprender inglês, que o desafio daqui, como alguns outros países também, que é vários accents, várias formas de falar inglês. É verdade. Então hoje eu me sinto segura, hoje eu consigo atender ligação, eu consigo reunião, eu consigo falar com a professora. Obviamente, quando é algo que eu vejo que eu tive dificuldade no momento que eu conversei, eu coloco para a professora, pode escrever para mim por e-mail, só para a gente confirmar mesmo que a gente conversou. Então, eu faço isso. Então, se eu vejo que faltou alguma coisa, alguma informação, eu peço para que me escreva por e-mail ou mensagem, porque aqui o pessoal gosta de ligar, né? O pessoal gosta de ligar, adora ligar. Aí tu fala, I don't speak English. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, falava assim, I don't understand, sorry. Ok, e blá, 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 blá. Eles seguem falando, tipo, eles tocam o terror, né? Então, isso foi... Tinha que ir no médico para fazer aquele history das vacinas, tinha que ir no médico para fazer o asthma form, que é o form da asma, que o Arthur tinha com essa questão respiratória. Então, eu tinha que ir no médico pedir isso para poder levar para a escola. Então, é um pouco estressante no início, pesa emocionalmente, porque a gente fica focado, né, para conseguir, né? Mas depois, acho que agora eu consigo mais me virar mais, né? Ah, eu imagino. E assim, e também não deve ser tão fácil, gente, conciliar a rotina, né? Porque vocês estão vivendo o intercâmbio, criando uma criança e tem que conciliar tudo isso. Como que vocês conseguem? Tudo bem que a gente é meio Mulher Maravilha, né? Eu já vi esses dias uma influenciadora que é americana falando que as mulheres brasileiras são mulheres maravilhas. Eu não tenho dúvidas disso. Mas eu fico pensando que não é fácil, porque a gente também tem sentimentos. Olha a Liz, que linda. A gente também tem, mostrando a arte dela, tá certa. A gente também tem os nossos sentimentos, né? A nossa rotina, os nossos desafios. E como é conciliar tudo isso no intercâmbio? Como é a rotina de vocês hoje aí? Como que vocês conseguem dar conta de tudo e ainda tem a maternidade, ainda tem a criança e ainda tem tudo? Nós estamos ainda, né, no visto de estudante, então, estudante de inglês. Então, eu estudo inglês ainda, de segunda a quinta. Então, aqui em casa funciona assim, eu fico com a Alice o dia todo, e o Leandro sai para trabalhar. Ele chega em casa umas 3:30 da tarde, eu vou para a escola, da escola eu vou para o trabalho, que eu faço cleaner numa academia aqui perto da minha casa. Então, o meu trabalho é à noite, é depois que eu chego da minha escola. Então, eu tenho chegado aqui em casa meia-noite.
Para no outro dia cedo, 6 horas da manhã, a Liz já está toda animada, felizona, querendo começar o dia, né? Então, assim, eu cuido da casa, da comida, né? Eu cuido da minha família, estudo, trabalho. E o Leandro, assim, e é muito legal também o que a gente está vivendo, Marcelo, porque esse tempo que o Leandro passa com a Liz ali, de 3:30 da tarde até 7:30 da noite, que é o horário que ela vai dormir, tá sendo, assim, especial demais para ela. Eu estava de férias mês passado, ela ficava assim, mãe, que dia que sua aula vai voltar? Porque ela estava sentindo falta desse tempo só dos dois. Que sabe? legal. Então, assim, ela ama o tempo que ele tá com ela, porque ele tá com ela brincando, né? Que eu já deixo tudo programado, o jantar dos dois já tá pronto. Então, o tempo que eles estão juntos, eles estão brincando o tempo todo. Então, ela ama, né, esse tempo deles. E eu imagino que deve ser totalmente diferente do que era a sua rotina e de vocês aqui no Brasil, né? Sim. Ela não tinha contato quase nenhum com ele, né? Via ele final de semana, de 15 em 15 dias. Era bem Gente, restrito o tempo dos dois, né? O dia que o pai estava em casa, ele tinha que dividir tempo com a família, ele tinha que ver a mãe dele, né? Amigos. Aqui não, é só a gente o tempo inteiro, né? E é um final de desafio, semana, né? a gente aproveita para passear, que é essa Austrália. Eu falo, a gente não precisa ter dinheiro aqui para viver bem, né? Para fazer coisas legais. A gente vai para uma praia sem gastar nada, a gente leva tudo. A gente vai para um parque fazer piquenique. A gente gasta o quê? Gasolina. Nem Nós, grau. né? A gente foi para conhecer uma praia maravilhosa que tem a 1 hora aqui da nossa casa. Chegar lá não tem taxa para você entrar em lugar nenhum, não tem, a gente não pagou estacionamento em lugar nenhum. A gente levou os lanches todos, então a gente foi e voltou, não gastou nada, nem $1 na rua. E assim, e você contando, dá para ver claramente. Hoje a sua vida, você tem muito mais qualidade de vida e tempo de vida para aproveitar a criação da sua filha do que aqui no Sim. Brasil, né? Era o nosso objetivo, né? Era criar esses momentos, ter tempo em família, qualidade de vida, segurança, era o que a gente buscava aqui na Austrália. Ai, gente, isso é muito diferente. Eu falei esses dias no meu Instagram mesmo, a vida aí é no 1.0. Aqui é no 2.5. Você está Tudo. sempre na correria. Tá todo mundo na correria. Você tá sempre, ai, como tá a vida? Ai, tô na correria, né? Tô correndo. E aí acaba que você tem suas limitações de visto, enfim, correr atrás dessas coisas, mas você curte mais o momento, né? Sim, É curte verdade. bastante. E pra É ti, corrido Carol? também, tá, Marcelo? Assim, é bem Imagino. corrido também, sabe? Mas assim, o tempo que tem, a gente tem bastante qualidade nesse tempo, sabe? Isso. Aqui vou dizer que é bem parecido. A gente no Brasil, na verdade, a gente trabalha bastante aqui ainda, né? Vou te dizer que ainda não estamos naquela fase que a gente planeja, né? A gente ainda está até tudo função de visto, né? Acho que há momentos que o nosso visto estabilizar, acho que vamos começar a viver o que realmente a gente planejou viver. Mas no Brasil a gente trabalhava, eu dava 16 aulas no dia, né? Eu começava às 6 da manhã e acabava às 11 da noite. O Robson também. Então, o Arthur, nesse meio tempo, né, ou ele estava junto com a gente na academia, ou ele estava com a babá, ou ele estava na escolinha. Então, a gente ficava nesse jogo, né, de levar ele, busca e vai. Então, aqui, quando a gente chegou na Austrália, eu cheguei estudando inglês, e o Robson trabalhando, e eu comecei a fazer cleaner na semana seguinte. Na primeira semana, semana seguinte comecei a fazer cleaner, e eu comecei a pegar cleaner somente onde o Arthur pudesse ir comigo. Então, o Arthur ia comigo. Dia de chuva, botava ele no carrinho, botava a capa plástica em cima, saía pegar trem com ele, saía de manhã cedo, estava fazendo cleaner com um rapaz que ele me buscava às vezes no trem, então eu pegava trem tipo 5 e pouco da manhã com o Arthur, né, carrinho, aquela função. Dos primeiros 3 meses, chorava de 2, 3 vezes por semana, com ele na rua, perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Tem aquela os 3 primeiros meses são os cruciais ali, né? Gente. É o que é muita emoção, é muita coisa acontecendo ali. E hoje em dia, aí, quando eu fazia cleaner naquela época, então eu fazia cleaner de dia, estudava de noite, e daí o Robson chegava e ficava com o Arthur. Às vezes o Robson não conseguia chegar a tempo, eu tinha que levar o Arthur junto para a escola. Ele estava sempre comigo, né? E aí depois eu fiquei fazendo cleaner durante 1 ano. Depois disso eu comecei acho que no mesmo ano mesmo eu já comecei a dar aula junto também, além de cleaner eu já estava dando aula. Eu cheguei dando aula em novembro, a gente chegou em agosto, né? Primeiras aulas eu comecei a dar em novembro aqui.
e depois de um ano fazendo cleaner e dando aula, eu parei de fazer cleaner e comecei a só dar aula. Então, hoje, a rotina, ela é assim, o Arthur, ele sai comigo, tipo, 5 e pouco da manhã, vai para academia, aí ele fica na academia comigo ali um pouquinho, e aí 8h30 ele já vai sozinho para a escola, porque a escola é na rua da academia. Ele vai andando Então, sozinho de boa. Vai sozinho. Então, eu já treinei ele para isso, obviamente, né? Treinei, ia com ele, então hoje ele já vai sozinho, já tá um big boy, né? Que ele, né, se acha o máximo. Então, ele vai para a escola e eu fico dando aula. E o Robson, quando ele volta do trabalho, ele pega o Arthur na escola. E depende do dia, né? Aquela rotina, a gente vai como mora no Brasil, né? A gente vai se dividindo, né? Mas hoje vou dizer que tá bem melhor. O Arthur tá ficando sozinho em casa. Então, assim, né? É outra vida, né? Muita diferença, né? Eu pagaria para ver você de carrinho andando com esse menino, levando ele pro cleaner. Não, olha aquelas lombas de cude, aquelas lombas Meu Deus! Era meu crossfit, né? Era meu crossfit. Cara, olha, eu tô impactada, eu tô chocada. Não, olha, muito eu parava, cortava no poste, chorava. Aí depois limpava as lágrimas e vamos embora. E chovendo, né? Caindo água, eu não usava guarda-chuva, tinha que pegar o carrinho, né? Aí eu ficava de chinelo e capa, meus casacão, aquele da Queimate de $40, sabe? Grandão. E vamos embora, né? E é isso que a gente tem. Faz parte, né? É parte do processo, né? Não é fácil. Se não fosse fácil, todo mundo fazia. É um challenge, né? É um desafio. Tudo tem um ônus e o bônus. Do final de semana bom, ele custa você suportar a segunda a sexta. Né? Isso aí. E tem que suportar, faz parte, bem que você falou, faz parte do processo. A gente vê hoje que as pessoas elas estão mais impacientes para suportarem o processo, mas, gente, faz parte. Né? Não, eu não tenho problema com isso aí. Né? A gente tem duas mãos ali, limpa ali e vai embora, né? Vou dizer que hoje está bem mais tranquilo, Marcela. Está mais acessível, nem se compara. Parece que em 3 anos foram 10. Parece que 10 anos se passaram. A sensação que a gente tem é essa, de que a gente evoluiu e o que a gente sente aqui, na verdade. Né? E o que vocês mais sentem de diferença em relação ao Brasil, assim, sem contar a questão de qualidade de vida e acesso, mas, de modo geral, olhando para a vida de vocês hoje, se fosse parar para pensar, nossa, é uma vida que, claro, a gente ainda está falando de 2 estudantes que têm visto de estudante, mas, né, o que vocês sentem de maior diferença em relação ao Brasil, se fosse comparar Austrália-Brasil para uma família? Bom, o meu choque de realidade quando eu cheguei aqui foi organização da cidade, a limpeza, a cidade super arborizada. Eu fiquei assim, impressionada, que qualquer lugar que a gente vai, a gente fica assim, meu Deus, aqui não existe lugar feio, né? É tudo muito parecido e tudo muito bem organizado. Isso foi assim um choque para a gente. A gente fica até falando que quando a gente voltar no Brasil, nós vamos até assustar, né? Porque a gente acostuma a ver só coisa bonita, bonita, bonita. Né? E a nossa cidade é uma cidade mais simples, então, assim, vai ser um choque de realidade o dia que chegar lá. Essa questão do... Peraí, Liz, senta, por favor. O que mais? Me perdi. Dessa questão, tipo assim, do choque mesmo, né? Brasil-Austrália. A segurança, gente, segurança. Eu ando no centro aqui de Brisbane, você não se sente, sabe, ameaçado por ninguém. Você tá com seu celular na mão ali, andando no meio daquele tanto de gente, ninguém te olha. A liberdade de poder andar de qualquer jeito, né? As pessoas se vestem de qualquer jeito. É muito diferente também do Brasil isso. A gente ficou bem chocado, assim, com esses detalhes, né? E é muito bom isso, que a gente tem liberdade aqui, né? Liberdade para sair do jeito que a gente quer, sair confortável, ninguém tá te reparando, você conversa em qualquer lugar, ninguém te amola com nada. É muito bom. Isso é diferente. Ainda mais vem de cidade pequena, né? Eu também sou do interior de Minas e a gente sabe que interior tem um todo mundo cuida da vida de todo mundo, né? Cidade do interior, assim, olha, é um grande programa da Sônia Abrão. Verdade. E pra ti, Carol, me conta, qual foi, assim, a maior diferença de choque Brasil-Austrália?
Primeira coisa, segurança, que acho que é um dos motivos, acho que um dos grandes motivos da gente estar aqui hoje é esse. Eu acho que pesa muito. Eu acho que, em primeiro lugar, família, estar junta, a família, tipo, mãe, filhos e pai. E a questão da segurança, para mim, é primordial. A gente poder estar aqui conversando, não estou preocupada se a minha porta está aberta ou não, nosso prédio fica aberto constantemente. Vou te dizer assim, a Austrália, hoje em dia, já é um pouco diferente, não é mais aquela Austrália que antigamente era 100% segura, hoje acontecem situações, mas assim, é um acontecimento histórico, né, quando acontece. Então, verdade. Que nem a questão do Arthur ficar sozinho em casa. No Brasil, nunca que eu ia deixar o Arthur sozinho com 7 anos em casa. Outra, de ir para a escola sozinho. O Arthur, obviamente, né, a gente não fica também tão de olhos fechados, dizendo, que maravilha, moro na Disney. Não, a gente está sempre cuidando. Mas essas ações que eu tenho aqui, jamais teria no Brasil. Hoje, aqui tu pode ter um carro, tu tem um poder aquisitivo maior para ter um carro, vamos dizer, horas de trabalho, tu trabalha menos para adquirir as coisas, que é gritante a diferença. A gente, em 3 anos que a gente está aqui, a gente já conseguiu comprar o nosso carro, um carro que a gente sempre queria ter, que no Brasil, mesmo tendo academia, mesmo, não sei se eu não sei se eu teria pelo custo que é o carro e pela segurança de ter o carro. Porque isso também me preocupa, né? Vou largar o filho na escolinha. Se tu tem um carro X e se tu tem um carro Y. O meu carro que eu tinha no Brasil era um Palio, 2 portas, né? Maravilhoso, amava aquele Palio e eu não me sentia insegura com ele. Por quê? Porque ninguém queria aquele carro. Era um carro cheio de adesivo, entende? 2 portas, só que a gente não gosta de 2 portas, então a gente tinha que montar essa estratégia de que carro comprar para poder viver no Brasil. Acaba fazendo escolhas estratégicas. Isso aqui ninguém quer. Não, eu pensava. Ninguém ia entrar na sua casa. O pitbull. Não, assaltante quer carro 4 portas, entendeu? Não quer carro 2 portas. Então, isso aí a gente pensava no Brasil. Eu pelo menos pensava. Então, assim, a gente escutava várias histórias da mãe largar a filha na escolinha e ser sequestrada por causa do carro. Aqui não tem essa preocupação. Custo-benefício, eu acho que a única coisa aqui que eu acho que é caro na Austrália é a moradia e o visto. É moradia e visto. De resto, depois que vira esse jogo, a gente manteria a moradia, que seria caro ainda, mas as outras coisas compensam. É muito caro viver no Brasil, horas de trabalho. Tu trabalha muitas horas para te conquistar pequenos, né, levels na tua vida. Tu leva muito mais, vamos dizer, muito mais anos no Brasil para conquistar a conquista aqui. Imagina, pouco tempo que a gente está aqui. E a gente fala de custo de vida, mas as pessoas às vezes as pessoas chegam no país e assim, meu Deus, o custo de vida aqui é alto e tal. Gente, mas o custo de vida no Brasil também é alto. Que às vezes aqui no Brasil, a gente já acostumou se remanejar e tudo. E quando a gente chega fora do Brasil, a gente acha que já tá nos Estados Unidos. Aí eu falo, não, calma, dá uma respirada. Tu tá recomeçando a vida, as coisas vão acontecer com o tempo. Compara. Mas o custo de vida não vai comparar, porque é até injusto, né? Mas a gente fala que a gente paga o preço pelo que a gente tem aqui também. Né? Tipo assim, pela qualidade de vida que a gente tem, que a gente tá pagando por isso, né? Tô feliz. Eu digo pro Robson que quando a gente paga o aluguel aqui do apartamento, a gente não paga pelo aluguel do apartamento, a gente paga pelo apartamento, pela região que a gente tem a praia aqui na frente, a gente paga pela segurança, pelos vizinhos, né? A gente paga por tudo, tipo, não é só o apartamento, é um contexto geral, né? Se for somar no Brasil, tu estaria pagando por fora, né? Estaria pagando segurança, estaria pagando e não tendo. Pagaria para ir para a praia, tipo, uma praia, né? Tipo, tu estaria botando valor em tudo e a gente tá pagando barato, perto. E, gente, vocês conhecem muitas pessoas no intercâmbio, obviamente, acompanham a vida de vários amigos, colegas. O que vocês veem de maior desafio hoje da vida de vocês, que é em família, comparado a outros amigos que estão sozinhos ou estão em casal? Qual seria o maior desafio, assim? Eu acho que principalmente para nós, mulheres, né, mães, a questão mais difícil é o filho. Porque, querendo ou não, o homem vai sair para trabalhar e a gente vai ficar com a criança e tentar conciliar as outras coisas, né? O trabalho, né? Tem que ir para a escola. Então, assim,
o mais difícil que eu vejo para quem não tem filho, que está numa outra situação, é essa questão mesmo, eu ter que trabalhar, ajudar, eu quero ajudar na renda da família, só que hoje eu tenho a Lisa aqui, para eu colocar ela numa escola, eu vou trabalhar para pagar a escola e não vou conviver com ela, porque eu vou ter que trabalhar, estudar, a hora que eu chegar aqui ela vai estar dormindo, né? Eu não vou conviver com a minha filha. É. Aí Então, você volta assim, a na rotina que dificuldade... estava aqui no Brasil, que aí não vale a Sim, pena. então, assim, graças a Deus eu consegui esse cleaner à noite, que eu consigo Uhum. fazer, que é a 1 quilômetro da minha casa, é pertinho, então eu consigo ir e vir rapidinho, né? Não é muita coisa, mas que ajuda um pouquinho, né? Eu voltei também agora a fazer os meus atendimentos online, então eu ainda consigo conciliar esses atendimentos, às vezes no horário que a Alice está dormindo, eu faço mais cedo com as pessoas, com clientes do Brasil, com pacientes do Brasil, porque eu consigo conciliar os horários dela dormindo aqui. Então, assim, aos poucos a gente vai voltando, mas no início é bem complicado você não conseguir trabalhar, ficar só em casa, aí depois você vai vendo que tem algumas oportunidades que a gente consegue ir voltando, ir adaptando com a criança ali no meio. É verdade. E para ti, Carol, o que você vê de maior diferença, assim, comparado a hoje? Eu tenho o Arthur, eu tenho que conciliar aqui, mas, tipo, de desafio comparado às outras pessoas que vocês conhecem aí. Eu acho que a logística de tu organizar, porque um casal sem filhos, eles conseguem não se preocupar com ter esse care, né? A gente tem que estar sempre pensando em revezamentos, né? Hoje em dia até está mais acessível, mas logo que a gente chegou era o nosso problema, porque o Robson às vezes tinha que trabalhar até mais tarde, então o Arthur tinha que ir para a escola. Então, a questão da saúde, da gente se preocupar com a saúde da criança, né? Eu vou te dizer que tem o lado positivo e o negativo, né? Sempre tem, tudo vai ter, né? Positivo e negativo. Tu estar em família, com filhos, contribui para a questão emocional. Eu acho que é diferente para quem é sozinho. É muito complicado para quem vem sozinho. Eu acredito que quando tu chega aqui, depende da cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa tá afim de ficar sozinha, né? Mas eu acho que quando tá em família... Gosta da solitude. Tem gente que tá afim mesmo e vem por isso. Mas acho que é a minoria. Acho que a maioria sente essa questão da falta da família. Então, a gente consegue ter essa egrégora, a gente consegue ter essa força de seguir em frente, porque a gente tem um propósito. Então, o filho nos gera esse propósito, né? De a gente estar aqui lutando. Então, a gente, que nem o Robson ali, a gente conversa, a gente está cansado, não sei o quê. Aí, quando a gente olha para o Arthur, a gente vê, não, mas vamos lá. Sabe? Tipo, a criança acaba sendo o fator até positivo, porque é a motivação para a gente estar aqui também, né? Uma das principais. Mas a questão de logística, eu acho, a questão de organizar horários, a grana, porque a gente tem que pagar ali 15 mil de escola o ano, né? Então, não teria esses 15 mil, né? Não teria esse cuidado da escola do Arthur. Então, seria um dinheiro a mais que a gente teria aqui. Então, questão financeira e logística, acho que são as duas coisas que seriam os mais difíceis, né? Dinheiro e logística. E tu pontuou sobre a escola do Arthur. O que é muito de diferente de uma escola aqui no Brasil? Ele já tá com 7, então ele já começou, ele tá no primary, né? Ele tá no year 2, né? Ele tá no segundo ano da escola. É kindergarten, eu não sei, é kindergarten? O Kind é pré. O Kind é pré. É pré. O Arthur entrou no Kind com 5. Ele entrou no ano seguinte e chegou aqui. O Arthur teve em 3 escolas. Ele teve numa child care em 3 escolas. Então, ele teve 2 escolas no Kind, que foi quando a gente estava ainda se mudando, que a gente ficou morando em vários lugares no início ali. Então, ele foi em Rockdale, ele foi na primeira Big School, que para nós foi bem complicado lá no início, que o Arthur um dia chegou todo mijado, inclusive, que ele disse para a professora que queria ir no banheiro, a professora não entendeu. Então, foi um dia que foi bem triste para nós, naquele dia, foi aquela coisa de choque, assim, sabe? E aí depois fui lá, conversei com eles, tal, aquela escola a gente até não teve uma boa experiência no início. Depois a gente foi para Rainbow Street, que seria em Randwick, que daí é a escola pública também, mas paga, né, mas pública. Ótima escola, maravilhosa, foi uma ótima experiência, acho que foi o healing para nós, foi a cura ali, né, da primeira etapa, e agora ele está numa escola católica. Ele entrou na católica, então ele está desde o year 1, tem 5 brasileiros na sala dele, a escola é cheia de brasileiros, que aqui de Uai, né? Beach, é de Uai de Janeiro, né, então Northern Beach tem bastante brasileiro.
Então, toda a escola tem brasileiro, e na sala de lá em Rockdale não tinha, né? Então, era nepalês, chinês, então era outra cultura, né? O hands-off, não pode tocar, não pode... Então, tem toda depende do subúrbio que tu vive, muda, né? Então, ali é outra vibe, né? Outra energia. E o Arthur, na verdade, a rotina nossa inicial ali, que foi mais complicada, foi lá em Rockdale, que ele não falava inglês ainda, mas aqui foi bem acessível, ele já estava acostumado desde o ano passado, questão do lanche é um pouco diferente, aqui como na Austrália... Eles levam ou a escola dá alguma coisa? Então, no Brasil a gente tem o primeiro turno, segundo turno e o integral, né? E aqui não existe primeiro turno e segundo turno, né? A gente tem aqui das 9 às 3 e das 3h15, é aquela história, né? Como é que as mamães trabalham, né? Porque não tem. Porque gente, o horário das escolas da Austrália não faz o menor sentido. Não. E é ruim até para eles. É ruim até para eles, que eles poderiam ter muito mais alunos, né? Exato. Muito mais alunos. Mas assim, tipo, das 9 às 3, né? A aula, daí tem o before e o after school, mas a gente até não usa, mas para quem precisa, quem está no Student Visa é quase $40 cada turno para pagar por dia, né? Então não tem como. Então ele fica das 9 às 3, férias a cada 10 semanas, são 4 férias no ano. Não, olha, o australiano ele não curte estudar, ele não fomenta isso durante a escola. Ele vive. Tem Medicare, né? Então tem Medicare, tá de boa, né? Então, consegue fazer férias, né? A gente consegue organizar uma viagem de campervan a cada 10 semanas, né? Então, é 2 semanas de férias, algumas é 2 semanas e meia. Agora ele vai ter dia 26, agora ele já entra de novo em férias. Então, a gente já está hoje acostumado. O lanche da escola, como eles usam muitos snacks aqui, né? Eles não têm aquele costume do almoço que a gente tem no Brasil, né? De comer comida no almoço, né? Aqui o pessoal faz muito lanche no almoço. Porque ele entra na escola às 9 e aí, tipo, ele para um almoço, que horas? 3 lanches. Tem 3 paradas. Jesus! E aí ele tem que levar 3 lanches. Daí ele leva, cada mãe faz um jeito, né? O Arthur, como eu dou comida para ele quando ele chega, o Arthur, ele almoça real, ele toma um grande café da manhã aqui, que ele tem um big breakfast, desde que ele come comida, ele come a mesma coisa, é Capricórnio, né? Ele tem a rotina dele. Então ele come iogurte, granola, uma torrada e o Soul Good de chocolate. É isso que ele toma todo, que é o almond milk. Bem filho do Robson. Come rico, né? Come toda a comida e vai alimentado. Aí eu mando para ele uma bergamota, mando para ele 4 cookies, que é healthy lá, que não tem açúcar, né? Aí eu mando uma caixinha ou de suco ou de tipo Nescauzinho de leite de amêndoa lá, que eu mando para ele. E é isso. E aí quando eu pego ele, quando ele chega da escola, 4 da tarde, ele come comida. Arroz, feijão, carne. Então ele come 2 grandes refeições, que é o almoço às 4, né? E a janta às 8, às 9, depende do dia que a hora que a gente chega em casa. Para garantir que 2 refeições grandes ele vai ter. E nesse meio tempo ele tem esses lanches. Então ele come bem de manhã antes de ir, porque as crianças lá levam sushi, levam sanduíche, fruta e suco. Algumas crianças compram lanche na escola também, tem essa opção. Mas cada um se vira, cada um Deus por todos lá, não tem? Tipo, você vai ter que aprender a abrir sozinho a PEC desde o Kindy. Eu ensinei ele em casa a abrir e fechar a PEC, porque ninguém abre para ele. Não tem professor cuidando isso, eles cada um se vira, se não comer, não comeu. Aqui tem muito Brasil diferente, o Brasil tem todo um care, aqui na Austrália cada um se vira, as crianças na pracinha... Cada um por si, Deus por todos. Não, é bizarro, foi o choque que eu tive aqui, né, no início, de ver as crianças penduradas num negócio gigantesco, alto, de 4 a 3 anos de idade. Eu cheguei aí, eu olhava para as pracinhas e falava, isso aqui é uma parte de diversão para adulto. Como é que vive, né? Verdade. Hoje o Arthur faz igual. Hoje o Arthur faz igual, entendeu? Mas quando eu cheguei, eu tinha taquicardia, porque era bizarro, as crianças pequenininhas, peladas, né? De roupinha de swimming no inverno, molhadas, pé descalço, ficando na pracinha. Então, assim, é outra vida. É outra vida. Ô, gente, vive, tá? As mães vêm assim, acham que, meu Deus, essas crianças vão gripar. Não, essas crianças vivem tão acostumadas, nasce com anticorpo já.
Não, o Arthur vai agora frio, vai de bermuda pro jiu-jitsu e volta todos os horas e tá vivendo, tá sobrevivendo. Então, assim, a escola foi mais isso, assim, e a questão do comportamento da escola em relação a contato corporal, né? Eles têm muito do hands-off, que não pode tocar, de brincar de lutinha, por exemplo, que no Brasil brincam, mas contrapartida tem um pouquinho de bullying às vezes, então é aqueles dois lados, né? Então o Arthur, ele aqui é ensinado para se defender, então a gente ensina ele desde agora, porque na high school aqui a gente vê muito bullying, né? Então, principalmente com o imigrante, né? Então a gente já prepara ele para futuramente ele mostrar quem ele é e ele se defender. Então a gente vê isso que pode acontecer. No Brasil também tem, né? O Brasil também tem, então acho que não muda muito. Aqui a gente vê que tá mudando um pouco, assim, essa questão da educação, vem passando por algumas transformações. Mas o fato de ser imigrante é um ponto, né? Você pode ter o passaporte australiano, mas a nossa cara nos entrega, né? O sorry, falou sorry, já era. Falou sorry, isso aí. Today, O tempo que a Alice ficou na escola, eu percebi muito isso. Aqui as crianças são incentivadas muito mais a serem independentes, né? Desde pequenininhas. No Brasil, o tempo que a Alice ficou na escolinha, as professoras me entregavam ela no final do dia impecável, limpinha, alimentada, né? Toda aqui. A gente busca a criança um caco na escola, toda suja e suada. Eles almoçam, depois do almoço já deita daquele jeito, suado, fedendo mesmo, e dorme daquele jeito. Aqui não tem isso, não. Não tem banho. E na hora de comer, eles colocam a fruta na mesa lá, com casca, para a criança se virar, tirar ali. Ninguém ajuda, não. É verdade. E de lá fato, no Brasil, lá, as professoras estão lá, colocando na boca da criança. E de fato são muito mais independentes, né? Por um lado, eu acho que é bom essa independência, porque acho que amadurece muito mais rápido. Por outro, eu vejo o adolescente australiano muito mais distante da família. E não sei se isso tem a ver, né, com a independência que é aguçada na escola, mas eles são mais distantes, né? Eles saem de casa super novos, saiu ali do high school e tá saindo de casa, porque, bom, todos os trabalhos pagam bem. Eu consigo trabalhar em um café e pagar meu aluguel e viver minha vida. Então, eu acho que tem esse ponto positivo, mas tem esse lado que vai distanciando a criança da família, né? Dificilmente aconteceria com uma família brasileira, porque a gente é mais cultura. É cultural deles mesmo, eu acho, esse desapego, né, rápido dos pais. É diferente do nosso, né? A gente fica ali mais tempo ali com a criança, com o adolescente em casa, né? Eu acho que é cultural essa parte mesmo. Gente, como vocês se sentem hoje? Mais estáveis, mais adaptadas? Quais são os objetivos? Bora falar de futuro agora. Eu quero saber se, beleza, me adaptei. Austrália é minha casa pro resto da vida. Brasil nunca mais. Me contem aí. A gente, no início, foi bem difícil, né? Foram 5 meses, assim, bem complicados, até dar aquela estabilizada em trabalho, a conta começar a girar, parar de pegar dinheiro do Brasil para usar só o dinheiro daqui, né? Porque no início dá um desespero, que é tanto dinheiro que a gente vai pegando do Brasil que você acha que vai acabar com tudo. Mas eu falo, quem converte não se diverte, não dá. Não, no início é desesperador mesmo. Mas depois que as coisas começam a caminhar, é mais tranquilo. Depois que passa, então, o primeiro visto, que você renova para o segundo, as coisas começam a melhorar mais, né? E a gente vai adaptando. Gente, outra coisa, entender os processos aqui é muito difícil, né? A gente chega aqui, a gente nasce de novo, né? Você tem que aprender a abrir uma conta no banco, aprender a marcar um médico, uma consulta. Então, é muito complicado no início. Então, agora a gente já sabe vários processos, a gente já reaprendeu tudo de novo, né? Então, as coisas vão ficando mais fáceis na nossa rotina, no dia a dia. A gente já vai, que nem eu falei, treinando o ouvido. Toda vez que você já passa por aquela situação, você já, não, agora eu já sei o que aquela moça tá me falando, né? Eu já conheço. Então, assim, vai ficando mais fácil, né? Sim. E a gente não pensa em voltar para o Brasil, a gente não tem nem programado visitar o Brasil ainda, não tem nada programado. A gente gosta muito aqui, a gente quer muito ficar aqui, mas eu não sei se a Austrália me quer aqui, né? Não depende só de mim,
depende de vários fatores. Então, assim, nós estamos aqui em Brisbane, estamos abertos a mudanças, se precisar, né? Se não der certo aqui na Austrália, a gente pensa em ir para um outro país. Brasil é como se fosse a nossa última opção. Ah, não tem jeito mesmo. É melhor a gente voltar para o Brasil, né? Se reorganizar lá para depois pensar em outra coisa. Então, assim, por enquanto, a gente pensa em ficar aqui. Ai, gente. Fazer de tudo para dar certo aqui. Vai dar. Se tem uma pessoa que me ensinou, Letícia, que a gente tem que profetizar, é a Carol, viu? A Carol me ensinou, a gente tem que profetizar aquilo que a gente quer. E sim, vai dar sim, claro, a gente tem desafios, não é fácil, né? Eu tô aqui para provar, né? Tanto que eu voltei pro Brasil. Mas quando a gente quer muito, a gente vai atrás, consegue, a gente supera os desafios e usa os filhos como força, como a Carol mesmo disse, né? Sim. E vocês, Carol, como que tá o futuro aí? Já estão mais estabilizados? Tem academia aí também, né? Sim, aqui, na verdade, que nem eu digo, a gente nunca sabe do futuro, né? Eu não tenho nada como decretado na vida, né? Então, a gente hoje, a nossa vida é na Austrália, a nossa segunda casa é o Brasil, então a gente tem planos de construir uma casa no Brasil, e a gente trabalha para que no futuro próximo a gente tenha essa flexibilidade de poder estar no Brasil e aqui. Até por causa do nosso business lá, família, né? Então, eu quero ter uma frequência de ir para o Brasil pelo menos 2 vezes ao ano. Então, esse é um projeto de um período menor no meio do ano e um período maior no final do ano. Ou, enfim, isso a gente vai organizar, até porque a gente tem que conhecer a Austrália também, né? E conhecer em volta aqui, né? Tem muito país bonito perto, a gente quer fazer muita coisa. A busca é a freedom, né? A busca é a liberdade. Então, a gente busca a liberdade. Claro que a gente vai seguir trabalhando, nosso trabalho depende de contato também, né? Estou dando aula praticamente, não o dia todo, mas trabalho praticamente a manhã toda, e do meio da tarde até de noite eu tenho dado aula, estou dando aula em 2 academias, eu dou aula para disability também, que seria pessoas com deficiência, além do fitness, né? Então, o Robson hoje ele está trabalhando numa warehouse de painel solar. Ele faz como se fosse um office manager, né? Ele dentro da warehouse, ele que organiza tudo e tal, as demandas, e à noite ele dá aula de fine, né? Dá aula de boxing de noite na academia, que o Robson também é personal. E o jiu-jitsu, gente? Eu achei que o Robson não ia largar o jiu-jitsu. Não, pois então, o jiu-jitsu, na verdade, surgiu pra gente lá em Castle Hill, que é 1 hora daqui, que é onde ele está, na verdade, está lá em Castle Hill ainda. Só que o horário do jiu-jitsu que apareceu para ele era aquela história que mesmo a Letícia falou, da questão do tempo em família, né? O horário do jiu-jitsu, o Robson, ele ia ficar sem ter contato com o Arthur. Ele pegaria lá, tipo, início da tarde e voltaria só 11 da noite. Então, ele não ia ver o Arthur durante a semana e nem sábado, né? Então, a gente começou a analisar o que era o meio do caminho, né? Como o Buda diz, né? Sempre o caminho do meio, né? Não tanto lá, nem tanto cá, né? A gente segue o caminho do meio. Então, a gente fez algumas mudanças em relação aos horários dele, para ele poder ter esse relacionamento com o Arthur, porque não dá para vir para cá para piorar, né? A gente veio para melhorar. É verdade. E hoje, sim, a nossa vida é na Austrália. Não penso, não me passa na mente Brasil, não me passa hoje, por muitos anos. Não sei se é definitiva a Austrália, mas hoje sim. Se caso desse alguma coisa aqui de errado, eu tentaria New Zealand, tentaria, sei lá, algum país perto, mas não voltaria para o Brasil, não seria essa opção. Se tivesse que mudar de estado, inclusive, se surgir essa situação de mudar de estado aqui, se tivesse que mudar, a gente mudaria, saía de New South Wales por causa de visto, enfim. Então, a gente está aberto para ficar aqui. Brasil, sim, a gente precisa estar no Brasil, quero ter meu pai lá, ter minha família lá, eu quero estar lá, mas a nossa vida é na Austrália. Mas como casa, não mais, né? Não, a primeira casa é aqui na Austrália, a nossa segunda casa no Brasil. Que legal. E como muda, né? Viver a experiência do intercâmbio realmente abre um leque. E falando em viver a experiência, vocês duas viveram 2 experiências que eu quero saber como que foi a emoção. A Carol viveu o casamento da filha e a Letícia viveu uma viagem de motorhome que eu fiquei tipo, uau. Que legal. Uau.
Conta pra gente quais estados você passou. Nossa, gente, ela passou na Austrália inteira. Eu acho que só faltou Perth. Nós fizemos, né, mês passado, uma viagem de motorhome. A gente queria muito viver essa experiência que aqui na Austrália é super comum. No Brasil já não é tão comum assim, né? Pelo menos na minha região eu nunca vi nada assim. Com o preço da gasolina aqui a gente vai, não tem como. Então, assim, tinha possibilidade da gente pegar um avião. A gente queria conhecer a neve, primeira coisa, né? A gente não conhecia e queria muito conhecer a neve. Para a gente pegar um avião e ir, ok, mas viver a experiência ali de ir no motorhome, gente, é muito legal. Vale super a pena, sabe? E as crianças, a Alice curtiu tanto, mas tanto. Ela achou o máximo a gente estar ali dentro da nossa casinha, levando a casinha para todo lado. E viver a experiência de parar o motorhome onde você quiser para poder tomar um café. Então, teve um dia que a gente parou na montanha, de frente para a neve, tomando um café da manhã, com aquela vista maravilhosa. Aí, outro dia, a gente parou de frente para o mar, para ver o sol nascendo, tomando café ali. Ai, é muito gostoso. A gente já quer comprar um motorhome. Já viraram australianos. Aí, ó, já é cidadão. A Austrália tinha que ser assim, ó, tem o lifestyle do país, toma um passaporte. Porque, Não, gente, o motorhome é o sobrenome da Austrália. É muito legal. Plano aí. A gente tem esse plano. Eu quero muito ir pro deserto, né? Quero fazer. Tem um lugar que a gente quer conhecer, que eu já vejo desde o Brasil, que é Carigini. Caridini, eu não sei como é que eles falam aqui o nome, mas escreve Caridini. É lindo, fica bem perto de Tasmânia, né? Então, a ideia é, eu queria muito fazer essa pro deserto aí, de motorhome. Acho que ano que vem, vamos ver. Ano que vem, acho que a gente se organiza para fazer isso. Nós fomos lá para Jindabyne, que fica em Victoria. É em Victoria, Marcelo? Né? Fica. E vocês rodaram quais estados? Foram quantos quilômetros? Foram quantos dias de viagem? Foi rápido, porque o Leandro não podia ficar muito tempo também sem trabalhar. A gente ficou viajando 8 dias e nós andamos 4 mil quilômetros, ida e volta. Bastante. E a gente foi fazendo aos poucos, né? A gente gastou 3 dias para chegar lá, que a gente andava 6 horas, parava num camping, descansava, curtia um pouquinho o camping, né? Brincava com a Alice. Aí no outro dia cedo tomava café, andava mais um pouco. A gente foi fazendo devagar para não ter muito estresse, muito cansaço para ela, né? Mas se fosse mais dias, nossa, ia ser maravilhoso. E na volta ainda a gente passou pelo litoral, que aí a gente parou em Gold Coast, tomou café da manhã lá, legal. De frente pra praia, antes de ir embora. Baita viagem, né? É bem legal. Demais. É bem legal, muito flexível, né? Tipo assim, você planeja ali o roteiro, mas você pode ir mudando, né? Ao longo do caminho e planejando mais coisas. Igual o último dia, a gente não tinha planejado de ficar em Gold. Aí a gente tem mais um dia, em vez de entregar ele, a gente tem que entregar só amanhã. Vamos passar lá em Gold Coast, que aí a gente dorme lá. Aí a gente conseguiu um camping com piscina quentinha e deu para curtir a final da tarde. Tomar café da manhã lá de frente para o mar, vir embora e entregar ele cedo ainda, sabe? Foi bem legal. Eu já viajei assim 2 vezes na Austrália. Uma foi subindo, né? Eu fiz de Brisbane até Early Beach, até a Barreira de Corais, e a gente foi de carro. E na minha mudança de Brisbane para Sydney, jogamos tudo dentro de um motorhome. Boa! De carro, né? Porque, né? A querida aqui tem roupa para dar, vender, joga fora, dá de novo para umas 3 gerações da Marcela ainda. Então era só um motorhome mesmo. E Carol, como foi a emoção de casar a filha na Austrália? Aquele casamento maravilhoso, em Jervis, chiquérrimo, me conta. Nossa, é algo assim, a vida é incrível, né? Por isso que eu falo que a gente não pode saber do futuro, né? Não tem como a gente planejar, né? A Alanis, quando veio para cá, quando saiu do país, na verdade, né? Ela estava em busca de se conhecer, né? Mais pra frente ela vai até explicar melhor sobre essa situação toda dela e tudo. Mas, nossa, foi de filme, assim. Foi muito mágico. E o mais legal, assim, que é uma família de italianos, né? Então, e dentro da família de italianos tem família de brasileiro junto, então aquelas coincidências, né? Então, o casamento, tipo assim, com, sei lá, 10 nacionalidades, né? Então era palestino, era colombiano, era italiano, então tinha de tudo, né? E legal que todo mundo se interagindo e se entendendo. Às vezes falava uma língua que não entendia, a gente lá, vamos embora, e é isso.
O pai da Lanes está aqui, também a família da Lanes também vim, né? Os irmãos. Então foi uma emoção muito grande também. Eu fiquei muito feliz de ver isso acontecer, né? Algo que a gente jamais imaginava vivenciar. Um lugar mágico como Jeffreys Bay, né? Mágico, tipo, qualquer canto lá, os canguru em volta. Então, para quem não conhecia canguru, tiveram a facilidade de estar lá, os bichinhos pertinho, tudo limpinho, né? Tudo certo. E, Marcela, é imensurável, né? Um grande level na vida, né? Tu vê um filho casando e feliz, né? Então, para nós foi ímpar. Ai, gente, e é muito legal, né? O intercâmbio realmente transforma tudo e promove conexões que a gente nem imagina na vida. A gente está chegando ao finalzinho aqui já do nosso pod, mas eu queria que vocês deixassem assim, eu vou abrir para a galera mandar pergunta, quem tiver pergunta aí para Carol, para Letícia, fiquem à vontade para mandar. Mas se vocês tivessem um conselho final para dar para quem está aqui no Brasil e está planejando fazer intercâmbio em família, mas está com aquele medo, tá assim, meu Deus, vai ser muito caro, é impossível, meu filho não vai se adaptar. Dá um conselho aí para as famílias aqui do Brasil que estão nessa fase de pesquisa. O que vocês falariam? Todo mundo que me procura querendo vir, né? Ele fala assim, ó, tem que se planejar financeiramente. Sim. Ter inglês é super importante, mas o inglês a gente vai desenvolvendo aqui, ó. Agora, se você quer vir com família sem ter um planejamento financeiro, você não consegue ficar aqui. É verdade. É muito caro. E sem o inglês a gente vai se virando, né? Vai aprendendo aqui. Então, planejamento financeiro, emocional também, se preparar emocionalmente, porque chega aqui o baque é grande, né? Porque tem essas dificuldades no dia a dia ali, coisas simples que a gente resolvia no Brasil, chega aqui a gente não consegue resolver por conta da língua. Então, tem que estar preparado emocionalmente. A família tem que ser bem unida para um ir dando apoio emocional para o outro no processo, né? A hora que um entrar em desespero, tem o outro ali para acolher. O outro segura, é isso mesmo. E viver essa experiência, né? Aproveitar cada minuto, cada tempo que tiver nessa Austrália, porque a gente quer ficar muito, né? A gente quer muito isso, mas eu não sei até quando nós vamos conseguir ficar aqui, né? Se vai dar tudo certo que a gente planeja. Então, assim, eu quero todo o tempo livre que a gente tem aqui, eu quero conhecer um lugar novo, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero comer uma comida que eu não conheço, sabe? É viver intensamente mesmo os dias que você tiver aqui. É verdade. Ai, arrasou. Olha, é isso mesmo. Assina embaixo em tudo. É isso. Então, a Letícia falou tudo, né? A primeira coisa, financeiro, eu acho que a pessoa que tem ali um casal e um filho, casal, 2 filhos, tem que pensar em 3 meses na Austrália sem trabalhar, foi o cálculo que eu fiz. É verdade. Eu pesquisei a real situação de quanto que seria, e não adianta perguntar, tipo, quanto é que custa o teu aluguel? Tem que saber onde é, né? Vai para onde? Vai para Sydney? Vai para onde? Tipo assim, aqui é muito caro. Vai para Perth? Pô, mais barato, quase metade do valor do aluguel, né? E até os bairros em Sydney tem muita diferença também, né, de valor de aluguel. Não, daqui para Northern Beaches, para pegar ali Liverpool, ali já cai o preço em $300 a menos por semana. Então, assim, para onde vai? Tem que pesquisar, procurar conversar com pessoas que estão nessa região que pretende ir. O planejamento financeiro em relação à moradia, à escola, se vai usar a escola, alimentação, que acho que é o que menos pesa, né? Uma coisa crucial, que nem a Letícia falou da união da família, o casamento ele tem que estar muito estável. Se o casamento não tem estabilidade, não é um bom momento, ou é o momento de jogar para ver o que acontece, porque tu tem que estar o momento de pôr em prova. Sintonia. É sério, aqui a gente vê muita separação. Muita separação. Gente, eu caso as pessoas aqui no Brasil, porque querem divício de casal e tal, e na Austrália eu separo elas. Separam. Né? Então, assim, é um teste, porque aqui a gente vai testar não somente a união, mas o challenge de cada um. Então, por exemplo, cada um está saindo da sua zona de conforto, né? Juntos. E diferente de se reagir, né? Diferente de reagir à saída de zona de conforto. O Robson tem um jeito, eu tenho outro. Total. Então, a gente tem que ter esse balance para poder
tocar para frente, mais a criança junto, né? Outra coisa, no meu ponto de vista, né? Eu sou sagitariana, sou uma pessoa de livre vida, vamos dizer assim. Eu também. Viveria no motorhome facilmente. Então, também. Assim, né? Então, assim, o Robson já é mais estável, mais canceriano, já é pé no chão. Eu sou câncer também. Eu sou também, eu gosto de estabilidade. A Robson é casa, né? Então, para ele, no início é muito difícil, tem que se mudar de apartamento, tem que se trocar de lugar. Para mim, eu acho muito legal se mudar, eu acho muito... dizer que hoje em dia cansa. Mudar, eu amo mudar. Amo mudar. Muito bom, né? Mas motorhome não, gente. Por um tempo eu ficaria. Não sei se ficaria muito por causa do Arthur, né? Mas essa coisa de estar sempre conhecendo lugares diferentes, para mim, eu gosto mais. Então, a pessoa que planeja vir tem que pensar assim, a vida é feita para viver. A vida é feita de tu não carrega nada daqui a não ser o que tu sente. Então, a roupa que vai ficar, eu me desfaço facilmente de material, de imóveis. Para mim, se eu tiver que sair daqui agora, já tudo aqui, e pegar tudo diferente, eu saio, eu não tenho apego material nenhum. Então, essa questão do desapego é importante tu ter também, porque aqui tu te desapega também de pessoas, porque toda tu hora tem que aprender a lidar com distância. Aqui é rotativo. Muito. Aqui as relações que tu faz são rotativas. Claro, tem pessoas que estão permanentes, ali tu vai ficando mais tempo, mas aqui a gente conhece uma pessoa num subúrbio, daqui a pouco tu te muda, tem que conhecer outra, tu tem que ter essa estabilidade emocional de estar aberto a ter essa flutuância, não sei se a palavra existe, mas tu tá sempre alternando de relacionamentos. Se tu é uma pessoa que, né, precisa estar ali, aquela mesma rotina, para vir para ter um big challenge. Então, tem que estar aberto a mudanças, tem que estar aberto também a escutar coisas que tu não quer escutar, tu trabalha o teu ego aqui muito, de tu escutar coisas que talvez por incompetência ou competência, pessoas às vezes, né? Aqui vou te dizer que mais ajudam do que prejudicam. Aqui, até em questão até da língua, né? A maioria compreende super bem, te ajuda, né? Te incentiva. Mas vai acontecer situações que, por tu não falar bem a língua, a pessoa vai rir de ti, vai te tirar para mais tarde, e tu tem que estar aberto a entender aquilo ali e saber como reagir, né? Então... Eu acho que o intercâmbio fortalece a gente muito, mas vocês duas pontuaram uma coisa crucial, e a gente, como agente educacional e que acompanha, né, a rotina dos estudantes, vê muito. O casal também precisa estar muito fortalecido. Porque são relações que não tá fortalecido, gente, é aqui para quebrar. É um probleminha para quebrar, e eu às vezes falo muito sobre essa questão, tipo, vocês que sempre estudaram podem talvez concordar ou discordar comigo, mas quando só um estuda, um desenvolve muito, né, tem contato com pessoas, faz amizades, está indo para escola, tem mais coisa acontecendo. E às vezes o outro não acompanha o mesmo ritmo. Se o outro vai trabalhar e tem um trabalho dinâmico também, tudo certo, mas às vezes não. E aí isso também às vezes é um problema, né? Um tá decolando e o outro não. Então vocês pontuaram real, assim, a família tem que estar unida porque é colocado em prova mesmo. E a gente vê muito isso daqui, né? Sim. Meninas, a gente conversou com assuntos muito bons aqui hoje. Nossa, teve muito conteúdo rico. Eu acho que a família que ouvir vai super se encorajar, porque são duas mulheres incríveis. A Liz podia deixar um recado pra gente, né, Liz? Olha lá, Liz, conversa com o pessoal. Fala se você gosta da Austrália. Gosta? Conta pra eles. O que você mais gosta aqui da Austrália? Dos parquinhos e do parque do pai. Ela gosta dos parquinhos. É que tem um parquinho aqui perto de casa, com uma lagoa cheia de patinhos, que a gente leva pão, né, Liz? Que delícia. Patos. Ela ama ir lá. Gente, playground aqui, eu vou te dizer que eu esqueci de falar sobre isso, né? Outra coisa que também difere do Brasil são os playgrounds. Aqui, qualquer canto que tu vai, não é... Aqui tem umas mini pracinhas ali com 2 escorregadores, mas os playgrounds aqui, eu e o Arthur, a gente fazia turismo. Quando a gente se mudava, a gente já ia pro mapa. Quais playgrounds que a gente vai conhecer? A gente ia em todos, que na volta. É incrível, tipo assim, coisa que tu pagaria para ir no Brasil, né? Pagaria para ir no Brasil. Tipo, com certeza. É bizarro. Eu falei, tem um aqui perto aqui de casa que ele é com água, né? Aqueles brinquedos que soltam águas. Eu falei, nem o clube mais caro que eu pagava na minha cidade não tinha um parquinho infantil desse dentro dele.
É impressionante a estrutura deles aqui. Gratuito. Tudo gratuito. Claro que tem, igual legal. vocês falaram, um planejamento financeiro para chegar. Quando a criança estuda, já não é barato. A escola aí, né? Não tem escola pública na Austrália, então a escola é sempre privada. Sempre paga. Se estuda em uma escola estadual, mas tem suas recompensas e tem muita atividade gratuita para compensar ali na balança de gastos da família. Gente, que legal. Olha, com certeza, se as famílias ouvirem hoje esse pod, vão estar, assim, com a mala mais cheia de coragem ainda, com as vivências. Estamos sobrevivendo, pessoal. Tá tudo bem. 3 anos aqui, 3 anos. Gente, eu só tenho a agradecer, né, a participação de vocês. Muito obrigada pelas histórias, por toda a vivência compartilhada. E agora sigam contando com a gente, vocês aí, né, com a Connection, e que com certeza mais histórias vão passar aqui pelo pod. A gente ainda vai ouvir histórias de muita gente, vivência de muita gente, para conectar as pessoas mais ao intercâmbio, porque o intercâmbio não é só para jovem, né? Dá licença, o intercâmbio é para todo mundo, né? Jovens senhoras. No meu caso, já sou jovem senhora, já. Não, cara, eu não tenho a energia da Carol, viu? Vou te dizer, amiga, olha, aquela cabelo liso lá que tu conhecia, ó, já não é mais, viu? Agora você esqueceu de contar que às vezes você é até DJ? Você não contou? Então, a gente tocava no Brasil, né? Mas eu toquei aqui em 3 festas quando eu cheguei, mas é que não dá, é aquela questão de opção, né? O que a gente queria, né? Então, a minha vida no Brasil era bem diferente. Eu tinha vida noturna e diurna, né? Aqui não, aqui eu tô, né? Diferente, outra pessoa. Outra vibe. Nasci no Brasil, renasci na Austrália. Ai, sim, são recomeços, né? Meninas, muito obrigada por hoje mesmo. Todo conhecimento, vivências compartilhadas com um pod aí com conteúdo riquíssimo. E até a próxima. Um próximo a gente faz com a família toda reunida, aqui a gente faz um Sônia Abrão. Boa. Obrigada. Obrigada, Marcela, obrigada pela oportunidade. Eu não estou fazendo aqui um merchan, mas a Marcela foi e é muito importante. Eu vou chorar. Foi crucial. Quando ela foi lá na academia, a gente conversou, ela começou a falar dos valores, aí eu já comecei a pensar, né, e agora, né, vamos ver, e acho que foi um trabalho em conjunto. Acho que é importante tu ter uma gente ali que te dá esse incentivo energético, principalmente emocional. E hoje tem a Marcela como uma grande amiga, uma pessoa que certamente convidaria para estar dentro da minha casa, e é uma energia que eu gosto demais. Toda a equipe, né, na verdade, da Connection, a equipe aqui da Austrália também, pessoas incríveis. Então, independente da nossa situação de vida aqui, são pessoas que, com certeza, quando vier para a Austrália, vão ter aqui o sofá aqui atrás, eu abro aqui, ó, dá para dormir os dois aqui. E olha, eu vou chegar aí, hein? Não, aqui, ó, aqui atrás, aqui que vocês vão dormir, ó, aqui atrás. Aqui, nesse sofá bem confortável, com vista para o mar, ali, bem bonito. E eu quero muito manter esse contato, ter esse relacionamento, que são pessoas realmente muito importantes, com responsabilidade, competência. Então, já fiz uma propaganda, mas é de coração, porque merece. Eu digo, Marcela, indico para eles, para todo mundo, sem sombra de dúvidas, para todos os sentidos, né? De profissionais e como pessoas. Ai, Carol, fiquei muito feliz também, Marcelo, por você ter convidado, né, a nossa família para participar desse quadro especial que vocês estão criando agora, que é bem legal. Porque a gente precisa, quando a gente decide vir, a gente quer buscar muita informação sobre aqui de família, assim. A gente quase não encontra nada no YouTube, a gente fica procurando e não acha muita coisa. Então, assim, vale a pena mesmo, né? Ter esses quadros aqui em família para quem quer vir e ter um pouquinho de noção do que é viver essa Austrália aqui. Muito legal o que vocês estão fazendo. Parabéns. Obrigada, gente, obrigada. Olha, tô com o coração quentinho, vou dormir até melhor hoje. Mas obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouco mais, não do meu conhecimento, mas de vivência também. Mas uma honra fazer parte da jornada de vocês. Nossa, eu me sinto assim, muito cheia de gratidão por poder ter transformado a vida de vocês, né? E agora vamos para cima e vamos continuar, né? Tocamos ficha.
Isso aí. É isso aí. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E lembrando para todo mundo que está ouvindo o Pod Agora, as gravações sempre acontecem ao vivo, você pode participar. É só estar no nosso grupo do WhatsApp, que recebe o link para participar da gravação. Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Sextou, Happy Friday na Austrália. Tchau.